Glória a Deus. Vamos começar? Vamos começar? Está na hora? Vamos viajar? Vamos viajar na palavra? Amém. Que você já possa deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios 23. E hoje é domingo de oração, né? Você sabe que hoje é domingo de oração? Domingo de oração. Claro, você que deseja receber a oração, vai receber. Nós vamos orar toda a igreja que quer receber a oração. E eu creio que se você veio, é porque você quer, né? Você quer mais de Deus. Então, antes de começar, eu quero fazer uma lembrança, pontuar com vocês sobre o que nós falamos nesses últimos domingos, né? Hoje é o último domingo de setembro. Eu quero pontuar um pouco, lembrar sobre tudo que foi falado para criarmos já uma base para você que está chegando, não ficar no meio, mas é claro que a palavra tem uma direção para a sua vida hoje. Mas nós falamos nesse mês sobre os 2-1, né? Porque a vida de Deus, os 2-1 é um assunto de natureza. A natureza, tem que existir uma natureza de Deus em você. Quando você começa a vir a buscar o Senhor, tem que haver uma transformação, uma mudança. Porque é um assunto de natureza. Porque se você for olhar, quando começou, eram 2 no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses 2, estavam ali desde o início. O primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Tem aqueles que são estranhos, desconhecidos para Deus, e os que são conhecidos por Deus, porque se dão a conhecer, se entregam ao Senhor, porque são aqueles que verdadeiramente estão em Cristo. Nós falamos nesses domingos sobre acerca das 2 cabeças. O mundo se alimenta de uma cabeça chamada vaidade, e o corpo de Cristo, ele se alimenta de uma cabeça chamada Cristo. Aquele que vem para o Senhor, ele tem que entender que precisa haver uma mudança na sua mentalidade, uma transformação. Porque se eu venho e não acontece nenhum tipo de mudança, é porque eu estou andando ainda na vaidade da minha mente. Eu ainda estou andando na vaidade da minha mente. Porque, entenda, né, e guarde isso para a sua vida, né? Deus, Ele não nos pediu para ser santos com a força do nosso braço, com a nossa força. Se depender da nossa força, não alcançaremos isso. Ele nos deu a Cristo. E Cristo pôs a sua santidade em nós. É por isso que nós oramos: Senhor, esvazia-nos de nós, esvazia-me de mim, para que eu seja cheio de Ti. É por isso que nós pregamos sobre você precisar se esvaziar de você mesmo, da sua vontade, do seu eu, do que você quer, do que você acha certo, do que você acha que é o caminho. Porque só existe um caminho. Mas em contrapartida, existe uma vaidade na mente da pessoa. E é lógico que o não convertido, ele ande com a vaidade da mente dele. Ele ande com várias ilusões, imaginações. É lógico, porque a vaidade da mente é uma mente em trevas. É uma mente que não recebeu a luz de Cristo. Porque ela não está com a vida separada. Aquele que tem a mente de Cristo, ele tem uma vida separada para Deus. Mas a ignorância dentro daquele que está com a mente, né, na vaidade, ele acha que pode, ele acha que consegue andar e fazer o evangelho da maneira que ele acha correto. Porque não é, o evangelho não se conforma a você. Nós nos conformamos ao evangelho de Cristo. Então, a vaidade da mente, ela faz o quê? Ela está em estado de inimizade com a verdade. Quem está vaidoso na sua mente, ele não pode ser amigo da verdade.
É por isso que tem muitas pessoas que ela não tem problema nenhum em buscar o milagre, em pedir ajuda pelo milagre, mas em contrapartida, quando ela vem e ela recebe a palavra, ela fica brava com a palavra. Ela fica brava. Nossa, eu não escutei falar de nada. Poxa, que Deus vai mudar aqui de vitória na minha vida. Eu só escuto falar que eu tenho que morrer. Eu só venho para o culto para escutar que eu tenho que mudar. Eu só venho para o culto dizendo que o que eu faço não presta. O que vale é aquilo que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque essa mentalidade, se existe uma resistência à palavra que é dada a você, é porque existe uma vaidade na mente ainda. Esse é o ponto. Se você ainda resiste a certas palavras, essa palavra eu gostei. Poxa, mas essa palavra de hoje? Por quê? Deus, entenda, olha para o pastor, Deus não está comprometido com o que pensamos, com o que imaginamos. Deus somente está comprometido com o que Ele nos mostra. Não é tempo de imaginação, é tempo de eu ver a Cristo. Porque o final do fruto da imaginação é frustração. Você cria, imagens, você cria uma expectativa em coisas irreais. Pastor, por exemplo, eu imaginava que seria diferente. Eu comecei a vir à igreja, mas as coisas não estão mudando. Eu imaginava que o meu casamento seria diferente, que a minha família seria diferente. Eu imaginava que o meu ministério seria diferente. Tudo que nasce na sua imaginação te causa frustração. Eu preciso ver em Cristo a minha casa. Eu preciso ver em Cristo o meu marido. Eu preciso ver em Cristo a minha família, a minha esposa, o meu ministério. Porque tudo que eu imagino, Deus não está comprometido. Tem que ser o desenho dele. Eu tenho que olhar e ver a Cristo, amém? E agora a gente começa, porque essa foi a introdução, porque assuntos que falamos. Quando você não pode ver desde a mente de Cristo, só resta uma coisa para a pessoa: imaginar. Provérbios 23, 7, pedi que você abrisse, fala: porque como imaginou no seu coração, assim é ele, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O que é imaginação? É a faculdade humana para representar mentalmente sucesso, histórias, imagens de locais bonitos. Eu imagino de coisas que não existem na realidade, ou que não estão mais presentes. Eu imagino como seria esse relacionamento se eu tivesse feito isso. A pessoa cria imaginações, expectativas que trazem frustrações. A religião e as ideologias humanas estimulam a imaginação. Por isso que a gente fala: você não está aqui por religião, você está aqui por Cristo. Não estamos aqui para estimular a sua imaginação, estamos aqui para que você venha viver a vida de Cristo. Porque você vai chegar num lugar e vão dizer assim: olha, feche os seus olhos, imagina Jesus, imagina como Ele é, imagina como vai ser. Aí você começa a imaginar coisas que você viu no filme. Aí você começa a imaginar aquela foto de Jesus, um homem barbudo, sei o que, cabelo comprido. Você imagina um lugar verde. Aí você começa a imaginar, mas são frutos da sua imaginação, que no dia da crise não te sustenta, que no dia do seu problema não te sustenta. Você não se mantém de pé se você viver com imagens, que você viver com a imaginação. Amém? Estão comigo? Estão animados? Você precisa entender que quem te sustenta é a essência verdadeira de Cristo. É a essência verdadeira de Cristo. Olha, guarda isso para a sua vida. Guarda isso para a sua vida.
eu não preciso orar e fazer força para imaginar a Ele. Eu necessito orar e dizer: Pai, ilumina os meus olhos para que eu possa vê-lo. Eu não quero te imaginar, eu quero te ver. Essa deve ser a sua oração. A glória da sua imagem não se conhece por imaginação, senão por sua luz, por sua revelação. É o que diz em 2 Coríntios 4, versículo 4 e 5, nos quais o Deus deste século, e se você olhar na sua Bíblia, vai ver Deus com letra minúscula, e então não está falando do nosso Senhor, amém? O Deus deste século, só um minuto. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nos dias de Paulo, ele tinha que confrontar uma igreja que era fundada da imaginação de homens. Então entenda, esse problema de imaginação não começou hoje, não. Estamos falando de algo que vem desde lá da igreja primitiva. Essa imaginação, esse é um problema da natureza dos homens. E alguns dos sinônimos mais exatos de imaginação são fantasias e fábulas. 1 Timóteo 1, 3 e 4 diz, você vai anotando, por isso que você vai ver tantas pessoas de caderno anotando, por quê? Porque depois você vai estudar essa palavra, amém? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, que nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem discussões do que edificação de Deus, que consiste na fé. E assim o faço agora. Então Paulo está falando com a igreja de Corinto. Paulo está colocando, era uma igreja que vivia de fantasias, que viviam de pensamentos, de ideologias, de incredulidade. Paulo ele fala, o Deus desse século os cegou, porque você vive de fábula, você vive de imaginação, você vive preocupado com aquilo que não importa, porque ele fala o que importa é pregarmos a Cristo Jesus. Não importa pregar a nós mesmos. Você não tem que ir atrás de doutrinas de homens, de palavras de homem, porque é muito fácil procurar a igreja que vai te prometer vitória, 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 vitória. Vem porque vai transformar, vem porque vai ser curado, vem porque vai ser liberto. É claro que Deus vai fazer isso tudo, amém? Mas você não é um filho consumista. Deus não te chamou para ir atrás. Não, peraí, hoje quarta-feira é dia da promoção da carne no Presunique. Peraí, quarta-feira é dia de orar pela vitória em tal igreja. Não, peraí, sexta-feira é dia do Guanabara, de comprar hortifruti. Peraí, sexta-feira é dia de me libertar em tal igreja. Não é sobre isso, igreja não é a promoção da semana. Você tem que vir em busca de Cristo. Ele é tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa para que a sua vida seja transformada e você alcance um nível maior. Em todos os sentidos da sua vida. Porque eu costumo dizer que Deus não te trouxe para mudar um lado da sua vida. Deus te trouxe para transformar você por completo. Porque senão isso não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Amém? Então, fantasia é a capacidade para conceber ideias, projetos, criações, mas que não contém a substância, a essência divina. Não se trata de ir adiante com boas ideias, se trata de eu andar na direção de Cristo.
se trata disso. Nesse dia, a igreja ela não precisa de boas ideias, de pessoas inteligentes, não. A igreja necessita conhecer a Cristo e funcionar desde a sua sabedoria. Amém? Não, a igreja hoje, muitas igrejas viraram um púlpito para coaches, para preparar você. Parece mais uma palestra do que uma pregação que te confronta, buscando habilitar homens para ter boas ideias. Isso são coisas sem substância, sem Cristo. Nós não necessitamos de melhores ideias. Anote, você precisa morrer para receber a direção de Cristo. Falei morrer onde nós tivemos o batismo, que bênção, né? Então é a direção de Cristo. Olha, eu confesso o Senhor com o Senhor, Salvador da minha vida. Você levantou dali um novo homem mediante a ação que você toma a partir de hoje, mediante as suas atitudes. Porque não adianta eu imaginar se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não quero ser conformado. E não acontece assim. Nós não estamos aqui no busca do Aladim para esfregar a lâmpada e fazer um pedido. Estamos aqui em busca de um Cristo que vai te confrontar, que vai te dirigir, que vai dizer tudo o que você precisa. E eu quero declarar, eu quero falar aqui nessa manhã com os empresários, com aquelas pessoas que trabalham por conta própria, aquelas pessoas que querem crescer. Eu quero te dar uma direção aos comerciantes, aqueles que estão estudando mercado financeiro. Eu quero falar para você algo. Conheça Cristo, esteja em Cristo, porque nele nós ajuntamos tesouros eternos, porque Ele vai te dar a direção exata em tudo que você precisa para abrir o seu negócio, para seguir a sua carreira, para que você venha ser conhecido, não o seu nome, mas o nome de Cristo através da sua vida. Você precisa ter essa direção. A sabedoria e o conhecimento de Cristo pode te fazer ter sucesso, te enriquecer, mas tudo vai ser em vão se você for vaidoso, se a sua mente é uma mente vaidosa, porque como um tesouro terreno se perde com o tempo. Quantas pessoas você não conhece que um dia tiveram vários exemplos de sucesso na vida e hoje estão perdidas, vazias, depressivas, porque a direção vem em Cristo. Amém? Então eu quero declarar sobre isso, que é uma igreja que se levanta, homens e mulheres com corações generosos, que vão ajudar o reino de Deus a avançar, que vão enriquecer, que vão desfrutar com a sua família, que vão ter o melhor dessa terra, mas com um coração segundo o de Cristo. Tito 1, e aí nós começamos a palavra de verdade. Pergunta para essa pessoa, você continua animada? Porque há muitos desordenados. Nós começamos faladores, vãos, enganadores. E você às vezes acha que a palavra que a gente dá é... Principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, e disse: cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E o seu entendimento e consciência estão contaminados, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis,
e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Carinho com martelo, olha. Entenda, a gente brinca, mas é verdade. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Essa palavra aqui fala assim, olha, vamos falar por versículo para a gente. Há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores. Faladores, vãos, enganadores, são todos contra Deus e a sua verdade. Porque quem fala do que não viu é vaidoso, e todo vaidoso é um enganador. Somente tudo que vem da cabeça chamada Cristo é verdade. Tudo que vem da cabeça, da mente, é vaidade, é mente, é engano. Paulo diz, aconselhando a Tito: em seu tempo, em tua direção, no seu território, há muitos falando vaidade, que são enganadores. Paulo está dando a direção, assim como Cristo está dando a direção para a sua vida hoje. No versículo 11 fala: aos quais convém tapar a boca. Olha para mim, anota isso, anota. Você não pode querer a verdade e não querer ter problema com a mentira. Você não pode querer ser amigo de todos, porque se você está na verdade, quem está na mentira te confronta. Não pode. E quem está na mentira não vai querer estar perto de quem está na verdade. Você precisa trazer isso para a sua vida. Ah, pastor, eu não quero me indispor. Bem-vindo ao clube dos que não estão em Cristo e não vivem o reino. Porque aquele que está em Cristo, ele vai precisar se indispor em algum momento. Porque eu não posso concordar com a mentira. Quando você abraçar a verdade, você vai ter problema com os enganadores. E isso é normal. Tem gente que não fala a verdade porque não quer perder agenda, não quer perder amigos, não quer perder convite para festa, não quer perder. Não se trata de amigos ou agendas, e sim da verdade, ou engano, ou morte. Entenda, o que está em jogo não são interesses pessoais. O que você precisa entender é que você continua pensando com a mentalidade que quem vai viver nessa terra aqui por 90, 100 anos. Olha, eu estou jogando lá em cima. Você pode morrer com 70, 50, 80, e aí? O problema é que você está com a mentalidade preocupado com aqui, e você não está preocupado com o reino, você não está preocupado com a vida eterna. Então entenda, não é um problema que nós queremos ter com pessoas, não é isso. Eu não tenho problema com pessoa alguma. O meu problema é com o engano. Não leve nada disso para o pessoal. Nós estamos falando da palavra de Deus. Fala para essa pessoa: eu gosto de você. Fala para ela: não leva para o pessoal. Eu só não concordo com a mentira. Eu só não concordo com o engano. Amém? É sobre isso. Então entenda, aos quais, a palavra diz no versículo 11 bem claro, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam, não é transformam, transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Transtornam, sinônimo, perturbam, desorganizam. Então casas inteiras são desorganizadas por pessoas que falam aquilo que não vem de Cristo, começam a falar um monte de besteira. O que vem da sua mente, a vaidade da sua mente, os seus achismos. Então entenda, para edificar a sua casa, você tem que estar com sua mente em Cristo. No versículo 12, 14 fala: um deles, seu próprio profeta, e diz: e cretenses que são mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos, e este testemunho é verdadeiro, portanto os repreende severamente, para que sejam sãos na fé,
não dando ouvidos a fábulas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo está falando para Tito ali, olha, quem eram esses? Quem são esses que estão se comportando, que estão falando? Seu próprio profeta. Eram crentes. A gente não está falando com o do mundo, não estamos falando com pessoas que não estão ouvindo o Evangelho. Essa palavra é para aquela pessoa que está dentro do Evangelho. Essa palavra está sendo falada para o profeta, está sendo palavra para aquele que está ouvindo a palavra de Deus. Crentes. E no versículo 14, se tornaram assim, porque aprenderam mais fábulas e histórias judaicas e de mandamentos de homens. Porque igrejas que ficam preocupadas com legalismo, ao invés de estar preocupadas em estarem de acordo com aquilo que Cristo quer para a sua vida. Nós precisamos entender isso. Você precisa se preocupar em conhecer a Cristo, em ser um com Ele. Como louvamos, em ser um com Ele. Eu declaro em nome de Jesus que Deus Ele te dá sabedoria para discernir a Jesus e a Cristo. Porque Jesus era judeu, Cristo não. Nós amamos Israel, quero ir lá em Israel. Amém? Vamos fazer uma caravana para ir para Israel? Vai ser bênção. Mas nós precisamos entender que Cristo nunca foi judeu. Entenda isso para a sua vida. Nós temos que ser conformados a Cristo. É tudo sobre o Filho de Deus, o Filho vivente, o Cristo eterno. É tudo sobre Ele. No versículo 15 fala: todas as coisas são puras para os puros, e nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência são contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Eu falo, mas não vivo. Eu falo que amo a Cristo, mas eu não tenho obras. Então, entenda. Essa nação, ela será liberada dessa mentira, desse engano, das práticas judaicas, romanas, religiosas, legalistas e doutrinas de homens. Eu declaro que se levanta uma igreja que vai levar a verdade, que vai quebrar esses ritos religiosos. Uma igreja que é você, que sou eu, que somos nós. Porque às vezes a pessoa fala: é isso mesmo, Deus está levantando essa igreja. E você está indo? Ou você é aquele que puxa a palma no auditório? Não, Deus conta contigo. Existe um papel para você cumprir. Existe um papel para você exercer nessa mudança. Uma igreja que hoje conhece mais demônios, conhece mais sobre religiosidades, sobre culturas, do que conhece a pessoa de Cristo. Nós precisamos quebrar isso. Uma igreja que está mais preocupada com seus interesses pessoais do que ouvir a voz, do que expressar a Cristo, em deixar suas decisões de vida nas mãos de Cristo, mas quer tomar as decisões por conta própria, e depois que ajuda em oração pelas decisões erradas que tomou, porque não ouviu a voz de Deus, não orou antes. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. 1 Coríntios 15, 58. Antes permaneceremos firmes e constantes e sempre abundantes de toda boa obra, sabendo que o nosso trabalho em Cristo não é em vão. Existe uma boa obra para aqueles que estão com a sua mente em Cristo. Eu não posso falar e não ter frutos. Deus, Ele está te trazendo para um novo tempo na sua vida. Um tempo em que Deus, Ele vai ser visto através de você. Um tempo de transformação. Um tempo que o Senhor deseja que você venha impactar essa sociedade com a sua vida. Que casamentos virem referência para outros casamentos destruídos. Que você, jovem na faculdade, você leve essa vida de Cristo. Que você que trabalha, que você leve essa vida de Cristo, onde pessoas não vão precisar nem, chegar, e você vai chegar no ambiente, as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. Mas é necessário que nós venhamos sair
dessa procrastinação, de deixar tudo para amanhã, de deixar essa mudança para amanhã, de deixar tudo para depois, de chegar e dizer amanhã eu vou mudar, eu vou melhorar, mas nunca melhora, nunca transforma as palavras em ações. Nós precisamos ter isso. Criam ídolos, sabe? Hoje em dia existem vários ídolos criados. Não tem que ir lá, vai, busca a toalhinha, que você vai passar a toalhinha lá na tua casa e tudo vai mudar. Eu vou lá naquela igreja lá, olha lá, revela tudinho, vai revelar o que está de errado na minha vida. O que está de errado na tua vida é falta de Cristo. O que está de errado na tua vida é falta de você querer conhecer a Ele. Mas você está procurando homens que vão falar aquilo que o seu ego quer ouvir, que vão aumentar a sua vaidade, a vaidade da sua mente. Deus é um Deus de transformação. Vou pegar aquela rosa, vou botar lá em casa, vai cair. Olha, quanto uma olhada aqui, uma rosa seca, filho, normal. Aí vai. A outra vai, eu vou naquela outra igreja lá, porque o ar lá está melhor que esse. Esse aqui. Tem dia que o ar gela demais, a pessoa reclama. Tem hora que o ar gela de menos, reclama. Não. Olha para Cristo. Amém? Olha para Cristo. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. O problema é que a vaidade da mente, ela produz ídolos. Sabe, de pessoas que elas estão dentro, sabe, dentro da casa, dentro da presença de Deus, e ela precisa encontrar um ídolo para trazer para a sua vida, para ser como diz, o ponto de contato da sua fé. Nós não temos, eu vou ter um enfeite na minha sala, a arca de Deus. Aquilo não vai fazer Deus estar na minha casa. Deus já está comigo. Eu não preciso um monte para ver a Deus. Deus está comigo. Ele está comigo aqui, Ele está comigo em tudo. Mas, pastor, então eu não preciso ir à igreja. Claro que você não ama Cristo. Porque quem ama Cristo gosta de estar num ambiente com irmãos que estão buscando ao Senhor. Porque a palavra diz, há comunhão. Traz a comunhão. Devemos estar em comunhão. Nós precisamos trazer isso, porque tudo que nasce da imaginação de um ídolo, de um homem, daquilo, isso não é um ministério de Deus, não nasceu de Deus. Nós não nascemos para adorar a homens, nós não nascemos, é o pastor Júnior que está aqui hoje, é o pastor Bruno, não gostei, queria que fosse o pastor Juliano, não, queria que fosse o pastor... Não, você tem que estar à procura de Cristo. A procura de Cristo, é tudo sobre Ele, Cristo, 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 Cristo. O problema é que a pessoa ela traz a vaidade da sua mente, e tudo que está vazio é porque é falta de Cristo, e acaba criando dentro delas ídolos em pessoas, ídolos em situações, mas também tudo faz, qualquer coisa faz ela se enfraquecer, ela se deixar levar, porque passei ali, o pastor não falou comigo, poxa vida. Entenda. O vaidoso, ele faz um ídolo do seu conhecimento. Nossa, eu estou estudando, eu estou orgulhoso do meu conhecimento. Não, você é um idólatra, você está adorando o seu eu, você está achando que você é mais do que a palavra. Entenda, nós queremos aprender a palavra não para nos tornar mais inteligentes, mas para conhecê-lo melhor, para vê-lo melhor, para expressá-lo melhor. É por isso que você tem que desejar querer mais e mais de Deus, ouvir a palavra, viver a palavra. 1 Coríntios 8, do 2 ao 4. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas ao ídolos, sabemos que ídolo é nada, é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. E se alguém imagina que sabe algo, porque a vaidade da mente produz imaginação. No versículo 5, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses,
quer no céu, quer na terra, porque há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O que é vaidade? A vaidade produz ídolos contra o um de Deus. Por isso existem pessoas que vêm, mas elas são divididas entre dois pensamentos. Elas são divididas entre várias situações. Por isso que ela vem e a palavra não exerce. Porque alguém recebe uma palavra e a palavra flui na vida dela e ela é transformada. E porque alguém recebe a mesma palavra e ela não é transformada, as coisas não fluem. Por quê? Porque o problema está na palavra. A palavra sempre é boa, amém? A palavra sempre é boa. O que importa é quem está, a terra que está recebendo. Então, igreja, não invente nada, somente obedeça, para que não seja o caso de você querendo fazer o bem, você acaba levantando ídolos. 1 João 5, vamos lá? Pastor, quanto versículo? Nós somos uma igreja que gosta de... E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a sua vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ah, pastor, existem um congresso ali que eu vou, porque olha ali ensina como enriquecer. Olha, eu vou porque eu preciso ter essa, sabe? Ah, pastor, você não sabe, fizeram bem um trabalho lá na porta da minha casa. Meu Deus, que medo. São duas coisas opostas, amém? Mas são tudo ídolos. São tudo ídolos. Você deixa de olhar para Cristo, para você procurar algo. Ah, eu preciso romper na minha vida financeira, eu preciso fazer isso, eu preciso ir ali, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Não, você precisa só de uma coisa: passar da cruz. Você só precisa passar da cruz. Você precisa entender que tudo isso que você quer criar como referência para a sua vida é tal que te distraindo, te deixando de olhar para o que importa, que é Cristo. O que você precisa trazer para a sua vida, para que você venha romper, é passar da cruz. Essa é a razão de muitas pessoas serem abusadas por esses evangelhos de pregações rasas. Essa é a razão de muitas pessoas ficarem e fiquem procurando esse evangelho de promessas vãs. Elas ficam procurando ídolos. E nós estamos aqui preparando pessoas para transformar essa geração, para transformar essa nação. Nós precisamos levantar uma igreja que pregue a cruz, passamos da cruz, porque uma vez que a pessoa passa da cruz, ela não será mais enganada, ela não vai ser mais enganada por essas pregações falsas, por esses abusos. Uma vez que você passa da cruz, eu quero profetizar hoje que venha a mensagem da cruz para todo o Brasil, que venha uma geração que não será mais enganada, que vai se levantar uma geração que leve a mensagem do evangelho verdadeiro, do evangelho da cruz. Um evangelho, porque um trabalho de macumba não é nada, porque um trabalho, sabe, eu preciso do sal grosso não é nada. Porque Cristo derrotou tudo na cruz. Todos os potestades foram derrotadas na cruz. Todos os principados foram derrotados na cruz. Entenda, não é o curandeiro, não é a terra do cemitério, não é o sal grosso, não é nada disso que vai mudar a tua vida, é Cristo. Nem para maior, nem para pior, nem para melhor. Entenda que nenhum mal pode tocar naquele que passou da cruz.
Nenhum mal pode tocar em você, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele despojou todos os principados e potestades. Você não precisa pagar, fazer um voto para ser livre. Você não precisa disso, porque Cristo já pagou pela sua liberdade, por um alto preço. Nunca fale que foi de graça, foi um alto preço, foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Então entenda. Mas essa geração de hoje é uma geração que fica buscando só promessas, só ídolos. Uma geração fica procurando a facilidade, ela quer encurtar o caminho, ela não quer passar pelo caminho que é Cristo, porque esse caminho requer dor, requer negar a si mesmo, requer negar a sua vontade. E eu creio que Deus está levantando nessa igreja pais geracionais. Eu creio que Deus está levantando nessa igreja pessoas, homens que vão levar o evangelho verdadeiro, que vão liberar os filhos dessa geração com uma palavra de cruz, com a obra de cruz. Chega da vaidade, chega de abusarem das pessoas. Chega. É a hora da verdade da cruz ser levada, com pessoas que levam o evangelho a sério, por pessoas que vivem a cruz, por pessoas que foram crucificadas junto de Cristo, que não vivem mais para si mesmo, mas vivem para fazer a vontade de Deus. Por isso nós não podemos seguir congregando, se juntando por necessidade. Você vem a cada domingo para ser mais cheio de vida de Deus. Você vem a cada domingo para que Deus venha tomar a tua vida, porque aonde você chegar, ambientes vão mudar. Coloca isso na sua cabeça. Deus está preparando para chegar em ambientes e transformar e levar luz e dissipar trevas. Mas enquanto você pensar só em você, só na sua necessidade, Deus não pode contar contigo. É uma criança que só pensa no seu brinquedo, na sua necessidade. Mas quando você chegar e amadurecer e olhar que Deus Ele quer te usar para tocar vidas, aí tudo muda na tua vida. Tudo muda, tudo se transforma. A maior estupidez na vida de um santo separado de Deus, amém? Somos santos para Cristo. É viver só para o seu problema. É não reconhecer que em Cristo Deus Ele dá toda a resposta para a sua vida, para tudo que você precisa. Ao diabo convém esse evangelho de necessidade. Ao diabo convém essa geração que fica clamando por necessidade, que vive clamando por necessidade. Mas não se pode enganar uma geração que passou pela cruz. Não se pode enganar uma geração. E a minha oração hoje é essa: que você, ao ser orado, que seja hoje destravado tudo que estava travado na sua vida, que seja um tempo de você chegar e romper em Cristo, que seja um tempo de você avançar, igreja. Chegou a hora de nós avançarmos. 1 Coríntios 1:17 fala assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja vã. Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Olha o que Cristo está falando para você. Cuida desse evangelho, para que não seja jogado fora tudo que foi feito na cruz. Cuida do evangelho, porque você precisa avançar, você precisa levar, você tem que mostrar essa vida de Cristo. Cristo está falando isso para você. Falar do poder de Deus sem a cruz é simplesmente a vaidade da mente, porque não existe poder de Deus sem cruz. O poder de Deus é a obra da cruz. E não é como essa geração que anda vestida de cruz, que anda com pingentes de cruz. Não estou falando de acessórios de cruz, não. Porque hoje tem tanta gente que anda com blusas bonitas, que anda com acessórios bonitos, mas vivem na imoralidade. O que importa é você viver a Cristo.
Fazer a cruz de coisa vã não é para o filho. A igreja de Corintos era uma igreja cheia de dons, mas vazia da cruz. Por isso estavam sendo exortados. O poder de Deus não tem a ver com que o meu corpo cai no chão, com que eu se mova. O poder de Deus não está nos desejos, sabe? São coisas da carne. Não é que eu caí no chão, é algo errado. Claro que não, nós cremos no profético, amém? No mover de Deus. Mas de nada adianta eu me arrepiar se eu não me arrepender. De nada adianta eu falar em línguas se eu não falo de Cristo com a minha vida. Que as minhas ações não condizem com o meu texto. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Então, quando eu destruo a vaidade da mente, morrendo na cruz, pelo poder da cruz de Cristo, necessitamos ver a cruz para a revelação divina, amém? E não a revelação como em filmes, não com imaginação, mas como aquele centurião romano, quando Cristo deu o último suspiro, os céus era tarde, escureceu, e o centurião olhou e tremeu a terra, e teve um mover, e o centurião olhou e disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Entenda, nós precisamos mostrar com a nossa vida. Eu quero que você abra aí João 17, versículo 20. Estamos indo bem? Depois traz mais uma aguinha para mim, por favor. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em ti, e eu sou um em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que têm amado a eles, como me tens amado a mim. Obrigado. A vaidade da mente não é algo casual. Se vamos edificar, precisamos entender que é no um, que é Cristo. O problema é que nós não temos, nós temos que entender isso, que a nossa mente, ela é comum querer nos levar a fazer apenas aquilo que achamos correto. Somos carne, amém? E a carne tem seus desejos. Mas quando nós estamos em um em Cristo, nós não podemos ter duas cabeças diferentes. Na casa do Senhor, na casa de Deus, na igreja do Senhor, nós não podemos ter duas cabeças. Não podemos ser ser alimentado com uma cabeça e outro ser alimentado por outra cabeça. Não dá para ajudar alguém que ela não quer seguir o um que é Cristo. Não dá como ajudar, porque ela quer seguir alimentada pela vaidade da mente dela, pela necessidade da mente dela. Então líder, então você que está aqui, você que está ouvindo, entenda, nós vamos servir a qualquer um se nós estivermos presos ao engano. Mas se eu estiver disposto, se você encontrar, a pessoa está disposta a sair do engano, então vale a pena ajudar. Eu não posso ajudar aquele que não quer sair do engano. É diferente, pastor, eu estou no engano, mas eu quero sair. Da pessoa que está, mas ela acha que na mente dela está tudo bem. Então não tem como ajudar. Não sei se você entende.
Você precisa entender que é necessário uma decisão. Se estamos em união, somos um? Não. Nós temos que perguntar primeiro, qual a cabeça que está sendo alimentada? Se eu estou alimentando o meu espírito ou estou alimentando a minha alma? Porque vence aquele que alimenta mais. Se eu alimento o espírito, eu vou vencer pelo espírito. Mas se eu alimento a minha alma, eu sigo na vaidade da minha mente, fazendo a minha vontade. Porque a alma quer tudo que é mais fácil, tudo que é mais cômodo, tudo que dá prazer à sua carne. Então vão existir momentos em que você vai ter que superar a sua vontade. Você precisa entender que o que você quer, e muitas vezes, e na maioria, não é o que Deus quer. Você precisa entender que esse embate, esse confronto, vai ter um vencedor. Quem você vai alimentar? Se você vai alimentar a Cristo, porque a igreja do Senhor só tem um cabeça, que é Cristo. A igreja do Senhor só tem um cabeça. Nós não podemos estar do lado de alguém que se alimenta da vaidade da mente. Ela está vazia de Cristo. Por quê? Porque ela está tirando Cristo por nada. Nós precisamos saber discernir isso. O que nasce da mente de Deus e o que nasce da nossa vaidade. E eu oro por uma igreja que não seja mais inocente, uma igreja que venha amadurecer. Eu oro por uma igreja que entenda isso, que venha sobre nós um discernimento tão preciso, que nós vamos deixar de ser afetivos para sermos espirituais. Há um tempo, porque só o espiritual pode julgar as coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O corpo de Cristo não está dividido. O corpo de Cristo é um só. Existe o cabeça que é Cristo e o corpo daqueles que estão buscando ao Senhor, sem olhar mais a sua vontade, mas dispostos a abrir mão do seu e querem a vida de Cristo. Esse tempo vem sobre a sua vida. É um tempo que você é obediente ao Senhor. Porque o que nos faz um com o cabeça, o que nos faz um com Cristo é ser obediente a Ele por amor, mas seguindo a verdade em amor. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Não é sobre nós sermos críticos, presunçosos, sabe, julgadores, fulano não quer nada, preconceituosos, não é sobre isso. Mas nós sabemos discernir no Espírito. Nós precisamos andar anunciando a verdade, e a verdade vai expor a mentira. Nós vamos anunciar a verdade, e essa verdade denuncia todo engano, e isso será notório, todo engano será exposto. Por quê? Porque a verdade vai sobressair. Quem está na verdade está em Cristo, porque Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nós fomos chamados para gerar Cristo nas pessoas, e nós não podemos gerar algo que nós não conhecemos. Se você foi chamado para gerar algo que é Cristo, como você vai gerar algo em uma pessoa se você mesmo não conhece a Cristo? Então é um tempo em que você precisa tirar toda a máscara, tirar todo o tampão dos olhos, tirar todo o tampão dos ouvidos, chegar e estar olhando Cristo de uma maneira mais clara, de uma maneira mais pura. O problema, porque se eu não conheço a Cristo, o que eu sou? Um formador de imaginação, um formador de ídolos.
Esse é o problema das desgraças que tem acontecido nessas igrejas superlotadas, templos enormes, mas que levam o quê? A pessoa à cultura do consumismo, do ídolo, do super-homem. O pastor é um super-homem. Não é sobre isso. É sobre você entender que é te levar para passar pela cruz de Cristo. E passar pela cruz de Cristo requer você morrer para as suas vontades. E infelizmente estamos vivendo um evangelho que tem discipulado isso, a cultura consumista nos filhos. Homens que não conhecem a Cristo e portanto não pode gerar vida. E o retrato disso é o quê? Uma sociedade de morte. Nunca se ouviu de mais pessoas falarem que são evangélicos. Perdão. Vai dar tudo certo. Infelizmente, nunca se ouviu. E eu falo infelizmente porque não adianta você dizer que é evangélico se você não mostra Cristo com a sua vida. Porque as pessoas vão procurar, você já ouviu isso, em você, o Cristo que você fala. Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida. Porque Cristo é uma verdade, uma realidade, é a essência. Eu não posso formar Cristo no meu filho se eu não tenho um Cristo na minha vida. Eu não posso formar Cristo na igreja se eu não vivo Cristo. Você não pode formar Cristo se você não tem a Cristo. Como você vai querer que a sua geração seja a imagem e semelhança de Cristo se você não mostra Cristo com a sua vida? E a gente está caminhando para o final, que nós temos oração, o louvor pode vir para cá. Eu vou abrir um texto. 1 Coríntios 3. Fala, né, a gente tem falado sobre a igreja de Corinto. Uma igreja que era imatura, que procurava dons. E o que acontece? O texto fala no versículo 1, abre a sua Bíblia. Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato que ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E aí vem, né, aquele versículo que você conhece. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz o crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega são tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Ora, se você começar a ler mais à frente no 10, ele fala: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vós que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado na casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Por isso eu quero dizer a cada um: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês?
foram vocês batizados em nome de Paulo? Ou seja, igreja, tudo é feito por Cristo. Paulo, ele sabia que havia divisões dentro daquela igreja. Então Paulo falou para ele: olha, não importa, uns são de Paulo, uns são de Apolo. Não é sobre isso. O importante é que haja um só. Chega dessa vaidade, chega da vaidade da mente. Você é a igreja do Senhor. Não tenha vaidade, não pense que eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou daquela cor, ou eu sou desse departamento. Não, você é de Cristo. É Cristo que importa nessa casa. É Cristo quem dirige essa casa. É o Senhor. Você precisa estar em Cristo. Chega de achismos, chega de religiosidade. Esse é o perigo do eu, de achar. Entenda, quem governa a sua vida é Cristo. É o Senhor quem te dirige. Porque todo o governo do eu, se encontra antes da cruz, é vaidade da mente. Uma vez que passei pela cruz, entenda, o individualismo morre. Uma vez que passei pela cruz, a minha natureza morre, porque eu passo a ter uma nova natureza. Tudo se trata de natureza. Nós devemos ter a natureza de Cristo. Nós começamos falando isso hoje. Tudo é uma questão de natureza. Sobre o um, você tem o poder de escolher. Mas eu escolho a Cristo. Eu quero um em Cristo. Eu quero ser um com Ele. Então é uma decisão. É uma decisão para a sua vida. Decida hoje. Expressar o um depende de nós. Nós somos responsáveis por manter o um. Porque só assim nós poderemos expressar essa nação, o conhecimento da glória de Deus. Somente assim nos tornaremos um em Cristo, um em Cristo. Qual é a boa notícia para você? Diz no versículo 13, ele fala assim: acaso Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Como diz em João 17 que nós lemos, Ele é um com o Pai, e o Pai é um com Ele. Então nós estamos todos nele, somos um com Cristo. Hoje a sua vida muda se você trazer isso para a tua realidade. Sair da palavra e trazer para a vida. É isso que nós vamos declarar em oração. É isso que nós vamos declarar sobre a tua vida. É ser um com Cristo. Porque se eu escolho Cristo, se eu estou em Cristo, eu sigo o caminho, eu sigo a sua verdade, eu expresso a sua vida e eu sou governado pelo Espírito Santo. Mas nós, como vivemos no batismo de morte, quando vivemos na vaidade da mente, nós então morremos por essa divisão. Nós vivemos nesse espírito de contenda, vivemos nesse espírito de desobediência, vivemos quando ouvimos a palavra, temos resistência à palavra. Por quê? A vaidade da mente. Nessa manhã, eu quero orar por você que quer ser um com Cristo. Nessa manhã, eu te trago uma boa nova. Uma boa nova. Você hoje tem a oportunidade de ser um com Ele. Mas é uma decisão, amém? Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Por que é uma decisão, pastor? Fica de pé, mas não se distraia, não. Olha para mim. Nós vamos louvar. Eu já queria que os diáconos e os oficiais viessem aqui na frente. Já pode até afastar um pouquinho essas cadeiras. Pois é ritmo de retiro, submersão. Amém? Entenda, olha para mim. Deixa nada te distrair, não. Preste atenção. É no batismo de morte que produzimos o poder do um. Quando morremos para nós mesmos, nós encontramos um. Como eu disse, você não é obrigado a vir aqui na frente, amém? Mas
como igreja de Cristo, nós vamos louvar. E depois eu vou orar e vou dar a direção na oração que eles vão estar efetuando em você. E você que deseja ser um com Ele, você que deseja ser um com Cristo, você vai vir aqui na frente, você vai procurar um diácono, um oficial, e você vai